questão sobre probabilidade, que eu coloquei numa prova do nono ano desse 2023 para o Colégio Aldeia do Sol, onde nós temos aqui uma questão de probabilidade com uma bandeira branca do Brasil, ou seja, sem cor nenhuma, e o enunciado é: considere a bandeira em branco, a seguir deseja-se colori-la cada figura geométrica com uma cor, ou seja, o retângulo, o losango, o círculo e a faixa, tendo disponível 7 cores, por exemplo, as do arco-íris: violeta, anil, azul, verde e amarela. Então, vamos dar uma olhada aqui, já sintetizaremos os dados, só ler a primeira pergunta, a letra A. Quantas opções existem de pintar essas 4 partes sem repetir as cores? Ou seja, quantas bandeiras diferentes podem ser criadas? Então a gente vai considerar que cada parte dela vai ter uma cor diferente, não só as que estão em ligação contínua, como também as que estão separadas não podem ter a mesma cor. Vamos para a resolução aqui. Nós temos primeiro a interpretação das opções numéricas. Aqui são 7 cores para violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, do enunciado, né? Representando as cores do arco-íris. E 4 figuras geométricas: retângulo, losango, círculo e faixa. Então a gente pode separar cada uma delas para melhor identificação. Passando agora na resolução, pelo princípio multiplicativo, que essa sigla representa, PM, temos 4 opções aqui de casinhas, para a gente colocar quantas opções tem cada uma delas. O retângulo, o losango, o círculo e a faixa representam, respectivamente, cada um desses espaços aqui. Nós vamos preenchendo conforme cada cor. Não necessariamente seria nessa ordem, mas a gente pode colocar aqui já para representar. Por exemplo, assim. Então, se eu quiser escolher primeiro o retângulo, tenho 7 cores para preencher ele, todas do arco-íris. Já a segunda opção, por exemplo, o losango, só vai sobrar 6 cores, visto que uma eu já vou ter escolhido. Caso eu tenha escolhido verde, por exemplo, sobrou só essas 6 cores, mas o verde eu não posso usar. Se eu pegar a faixa, eu vou ter só 5 opções, que daí já foi o verde e o violeta, por exemplo. Então sobrou aquelas 5. Tudo multiplicando, porque são várias opções que eu posso ter, pelo princípio multiplicativo. Então, o círculo vai pegar as 4 que restaram, porque já 3 vão ter sido escolhidas, se a gente for fazendo essa ordem. Não importa a ordem aqui, então posso começar pelo retângulo, losango, círculo e faixa, assim como eu desenhei, ou como eu fiz as setas, por exemplo, né? O que importa é que a conta será a mesma e o resultado também, 840 opções, realizando esse produto. Vamos para a letra B. Então, dentre o universo das possibilidades anterior, U, que a gente já calculou, 840, caso seja preciso pintá-la para representar o Brasil hospitaleiro, diverso, aberto e criativo, e outras características positivas do nosso povo, mas mantendo as cores originais da nossa bandeira para as 3 regiões mais externas, ou seja, retângulo verde, losango de amarelo e o círculo azul, então variando apenas a listra interna entre as 4 cores restantes, que seria, se a gente for olhar lá no enunciado, o violeta, anil, essas 3 já foram usadas, o laranja e a vermelha. Então, variando elas, qual é a probabilidade de pintarmos aleatoriamente, sem pensar nisso, querer, ou seja, pegando qualquer uma cor ali, a escolha qualquer bandeira ali, que a gente tenha uma bandeira desse tipo, uma bandeira diversa, para representar nosso Brasil hospitaleiro, que é o enunciado propôs, de modo que ela não seja as cores tradicionais. Mas as 3 partes mais externas são. Então a única diferença seria essa listra do meio. Daí, uma dica aqui, eu mencionei, é encontrar primeiro a quantidade de bandeiras desejadas, que é o espaço amostral, também chamado de E ou A nas fórmulas, e depois calcular pela fórmula da probabilidade com a resposta da questão anterior. Eu até deixei uma observação aqui para quem não conseguisse calcular o primeiro resultado, que a gente já fez, utilizasse o U igual a 1000 bandeiras para não perder a questão inteira, da letra B, e mesmo assim achar o resultado correto. Passando a resolução,
Então, na letra A, a gente já tinha 840 opções, que vai ser o universo para a letra B. Então, a resposta da A ajuda na B. Se a gente não soubesse, eu falei para usar 1000, que seria uma alternativa lá para responder a letra B sem perda de nota. O retângulo seria a cor verde, já definida, o losango amarelo e o círculo azul, conforme a gente escolheu, o enunciado escolheu. Já a listra, ela pode variar em 4 cores ainda, violeta, anil, laranja e vermelha, conforme a nossa interpretação ali. Logo, aplicando de novo o princípio multiplicativo, temos que o espaço amostral, A ou E, será 1 vezes 1 vezes 1 vezes 4. Então aqui, essas 3 primeiras figuras geométricas, 1, 2, 3, elas serão tudo 1. E aqui a última, que é a listra, ela tem 4 opções, visto que são as 4 cores aqui em cima. Logo, temos 4 bandeiras diferentes, todas elas com verde, amarelo e azul nas camadas mais externas e com a cor interna variando na listra. Beleza? Temos também a possibilidade de um outro enunciado, umas outras alternativas aqui, mantendo só uma figura com a mesma cor e variando as outras. E a gente mudaria nesses números aqui, conforme cada posição deles. Perceba que como a multiplicação nos reais é comutativa, não importa a ordem que a gente coloque, o resultado do produto vai ser o mesmo. Também daria para analisar aqui, e se eu pudesse repetir as cores? Então, daí lá em cima, no caso das possibilidades, seria 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Ok, voltando para o nosso exercício, como nós precisamos saber a probabilidade, usamos a fórmula simples da amostra sobre o universo. Espaço amostral divididos pelo total. Temos que a probabilidade é 4 sobre 840 ou 1 sobre 210, que é igual a aproximadamente 0,5%. Finalizando o exercício.